bem? A paz do Senhor. Estamos de volta, trazendo mais uma vez resumos da lição CPAD do segundo trimestre de 2020. Estamos chegando com mais uma lição. O tema geral é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Vejamos aí o que diz o textuário e a verdade prática desta lição de hoje. Textuário. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Verdade prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Muito bem! Agora vejamos o que diz a leitura bíblica em classe desta lição. Veja aí. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Muito bem. Você já viu o que diz o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe desta lição de hoje, a lição de número 10, do segundo trimestre de 2020, que tem por título A Intercessão pelos Efésios. Na verdade, é a oração do apóstolo Paulo para o benefício dos crentes de Éfeso. Muito bem. Intercessão, a oração intercessora ou intercessória é simplesmente você orar, rogar a Deus, clamar a Deus pelo seu próximo, por alguém, você interceder. Então Paulo estava intercedendo, oração intercessória de Paulo, pelos crentes lá em Éfeso. Muito bem. A leitura bíblica em classe, que está no livro dos Efésios, capítulo número 3, e versículos do 14 ao 21. É uma leitura muito importante, e o versículo de número 20 que chama muito a atenção. Diz assim:
Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É? Coisa interessante, é um dos versículos mais lindos e profundos da Bíblia Sagrada. É? Quando mostra o poder do nosso Deus. Ele é poderoso, não somente para fazer aquilo que nós pedimos, se tiver na sua vontade, mas também para fazer além do que nós pedimos e do que nós pensamos. É um Deus que conhece os desejos, sonda os corações. Muito bem. Primeiro tópico ou a introdução desta lição, de número 10, do segundo trimestre de 2020, a intercessão pelos Efésios. A introdução diz assim: Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão, nós aprendemos que Deus pode fazer tudo o que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Primeiro tópico desta lição é corroborados com o poder do Espírito de Deus, do Espírito Santo, não é? O apóstolo indica a sua oração ao Senhor com o pedido duplo. Primeiro, Paulo pede a Deus, intercede ao Senhor, não é? O poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Por quê? Esta oração de Paulo é muito importante, não é? Porque não adianta ser crente nominal. Não adianta ter títulos. Não adianta ter formação acadêmica. Tantos anéis que não cabem mais, não tem mais dedo para colocar. Se não houver a presença de Deus e se o Espírito Santo não transformar a tua vida, né? Aí Paulo roga a Deus para que a presença de Cristo esteja com eles. Primeiro ponto deste primeiro tópico: as riquezas da sua glória. O Senhor, Ele é poderoso para dar riqueza material, mas também não adianta ter riqueza material e ser pobre espiritualmente. Há de haver um equilíbrio. Muito bem. As riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiando nas riquezas de sua glória, a Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória. Capítulo 1, verso 17 deste livro. Cheio de abundantes riquezas de sua graça. O que significa que Ele é poderoso, o possuidor de todas as glórias, e dispenseiro de riquezas ilimitadas, bênçãos sem limite. Então, já dizia o apóstolo Tiago: todo dom perfeito e toda dádiva gloriosa que vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, as riquezas de Deus. Então, o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus.
Ele deu o seu Filho para morrer em morte de cruz pelos pecadores. É um amor que não pode ser medido, né? Então o melhor de Deus já veio, já está entre nós. É Jesus. Você tem o melhor de Deus no teu coração, na tua vida? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, nesta oração, em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder. Veja os pedidos do apóstolo Paulo, como é interessante destacar. Nesta oração intercessora, ele pede a Deus mais ou menos 4 coisas. Ele pede a Deus em oração, primeiro, fortalecimento de poder. O poder de Deus não é pular, marchar, somente estas manifestações. O poder de Deus, que está na vida do cristão autêntico, o leva a resistir, fugir do pecado, dizer não às ofertas do adversário. Poder de Deus na vida do crente. Por isso que Paulo pede fortalecimento de poder para os crentes. Pede a presença plena de Cristo no intenso exercício do amor de Deus. Não é? Paulo pede para que os crentes sejam fortalecidos, que tenham o exercício do amor de Deus e a presença de Cristo. Né? E também pede o crescimento espiritual. Essas 4 coisas juntas que Paulo intercede e pede a Deus pelos crentes em Éfeso. Muito bem. Fortalecidos com poder. O segundo ponto do primeiro tópico. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo Espírito no homem interior. 3:16 deste livro de Efésios. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus. Ele pede que o Espírito do Senhor traga poder aos crentes. Mas é para resistir ao diabo. É para fugir do pecado. Muito bem. Isso não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse isto. É porque quanto mais de Deus, melhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas que esta igreja fosse continuamente revigorada, com poder. Está lembrado que o sacerdote tinha que tirar a cinza e colocar a lenha nova? É mais ou menos isso que Paulo está pedindo a Deus para os crentes. O renovo. Não deixar o fogo se apagar. E, consequentemente, em seu fortalecimento diário, 1 Coríntios capítulo 16, verso 13, ainda enfatiza que a única força que habita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. É por isso que ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, o Espírito Santo é que atua trazendo força ao crente, protegendo ao crente. Foi o que Jesus falou. Vamos ver o que está escrito no livro de João, capítulo 14, e o versículo de número 16 ou 17. Diz assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade,
que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Glória a Deus. Então o Espírito Santo que nos foi dado, né, é Ele que nos habilita, é Ele que nos dá o poder, é Ele que nos concede as armas, a munição nesta luta diária. Ponto 3 do primeiro tópico: habitados por Cristo, ou habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. É muito interessante quando fala em corações na Bíblia Sagrada. A palavra coração tem alguns significados, não é? Coração tem o significado primeiro de sentimentos, a parte ou a parte do entendimento, né? Quando alguém fala em coração, pensa logo em sentimentos, fazem até o símbolo, né? Fulano está apaixonado, você mora no meu coração, e as pessoas pensam logo em sentimento, mas também coração tem a ideia de sentimentos, ou como toda a alma, incluindo o intelecto e os sentimentos. Neste último sentido, a Bíblia fala de coração entendido, e também como pensamentos, planos e conselhos do coração. A Bíblia fala que o coração do homem, né, é também dele procede as saídas da morte. O coração do homem sem Cristo. É por isso que Paulo roga para que Deus, o Cristo, habite, que a presença de Deus seja algo contínuo nos crentes, para que o coração, pensamentos, sentimentos, as atitudes dos homens, dos crentes, lá em Éfeso, né, fosse para a glória de Deus, porque um coração vazio de Deus, pensamentos dominados pelo pecado, pensamento dominado pelo o adversário de nossas almas, coração cheio de veneno do inimigo, vai trazer o caos, vai trazer sofrimento e vai levar o ser humano para o lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas Cristo vem na contrapartida, trazendo salvação a todo o que crê. Amém? Então, coração não é simplesmente este órgão, né, dentro do peito, né, onde bombeia o sangue, onde alguém diz a vida está no coração, mas não. Segundo a Bíblia, coração é a parte do entendimento, intelecto, pensamentos, atitudes que você toma, né? Coração tem um amplo significado. Muito bem, o apóstolo diz: ora a Deus para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, porque um coração vazio de Deus é problema. Muito bem, o verbo em questão, no versículo em questão, o verbo grego é, essa palavra grega, katōikein, significa habitação permanente. Quando Paulo emprega esta oração, ele está dizendo: Senhor, habita para sempre, habita permanentemente no coração.
na vida, na mente, nos sentimentos, no pensamento dos crentes em Éfeso. Em oposição à habitação temporária. Isto significa que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida ou na igreja de Deus. Porque uma habitação temporária, você sabe que no Velho Testamento a habitação era temporária. Estavam acampados, depois levantavam o acampamento e iam para outro ponto. Não é verdade? Mas na nova aliança é diferente. Cristo quer habitar em nós eternamente, para sempre. Muito bem. Segundo tópico, arraigados e fundados em amor. Interessante. 3 pontos interessantíssimos aqui. Arraigados, depois fundados em amor. Que interessante. Esse termo arraigados, o amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Muito bem. Primeiro ponto deste segundo tópico, amor, a virtude cristã. É possível alguém dizer que ama a Deus, que é cristão autêntico e não amar ao seu próximo? Fica esta pergunta aí no ar. Né? Porque o amor é a base de tudo. Porque Deus amou o mundo de tal forma, o texto áureo da Bíblia, que deu o melhor, o seu Filho, para morrer em morte de cruz, para que todo. Jesus não morreu somente pelos bonzinhos, se é que tem. Até Jesus disse, quando alguém chamou ele de bom, não me chames de bom, bom só há um. Jesus não morreu somente por aqueles que nunca roubei, nunca matei, se acham pessoas ótimas, pessoas boas. Jesus morreu por Barrabás, Jesus morreu por assassinos, Jesus morreu por pecadores, Jesus morreu por todos. Deu o seu Filho para que todo. Amém? Não importa o passado, mas todo aquele que crê será salvo. Que crer e confessar seus pecados diante de Deus. Né? Evangelho é renúncia. Muito bem. Interessante este termo aqui, arraigados. Arraigados traz a ideia de árvore plantada. Quando fala arraigado, fala de árvore plantada, fala de raízes. Porque o Evangelho de Cristo, o Evangelho que Cristo trouxe, o Evangelho cristocêntrico, não é um Evangelho sem raízes. É um Evangelho que tem raízes, arraigados, enraizados, árvores plantadas. Porque o crente é como árvore plantada junto a ribeiro de água e dá o seu fruto na estação própria. Quando diz arraigados, quer dizer que o crente, que a igreja de Cristo, não pode somente crescer em quantidade. Não é? A igreja de Cristo tem que crescer em quantidade, em qualidade. Porque Cristo não olha somente para a quantidade. Há um texto na Bíblia que trata disto. Quando Jesus fala daquela parábola e quando manda o convite e alguém rejeita o convite e dá desculpas para não vir ao banquete. Aí o dono da casa diz,
vai e sai pelos valados, pega cego, coxo, aleijados, todo tipo de gente traz para que a minha casa se encha. Então o Evangelho de Jesus quer sim que a igreja, que o templo encha. O Evangelho de Jesus quer que sua casa se encha. Não é? Mas se encha de crentes arraigados, com raízes plantados. O que dizer de um cristão que dentro de 6 meses do ano já mudou de igreja várias vezes? Aí eu pergunto, tem raízes? Este é o Evangelho de Jesus? Né? Não quero dizer com isso que você não pode mudar, segundo o teu chamado é pessoal. Né? Mas há cristãos que ainda não entenderam o propósito do Evangelho, que é arraigados, plantados, firmes, com raízes. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, arraigados e fundados em amor. Porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Muito bem. Amor é o resumo da lei e dos profetas. O sinal dos discípulos de Cristo é o amor. Não é verdade? Você é discípulo de Cristo quando o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E quando você é discípulo de Cristo, ama como Cristo amou. Muito bem. O amor também é a prova da filiação com Deus. Porque quem é filho tem as características do Pai. Tem o DNA. Né? Tem algo que liga a natureza do Pai. Às vezes é físico. Parece com o pai, parece com a mãe, parece com algum familiar. Herda-se atributos familiar. Então, quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama, também ele está fora deste plano. Porque a prova da filiação de que você é filho de Deus, 1 João capítulo 4, verso 7, é o amor. E deve ser expresso por meio de atitudes corretas. 1 João capítulo 3, versículo 17. O amor não é somente em palavras. Porque Deus poderia dizer que nos ama somente em palavras. Quem ama faz alguma coisa. Não é? Mas Deus amou. E o que é que eu vou fazer por amor? Eu vou entregar. Você ama a Deus? Entrega a tua vida nas mãos dele. Então quem ama não fica parado. Tem atitudes. E o texto diz, atitudes corretas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não é somente em palavras. Assim, o ensino apostólico ratifica que em Cristo a igreja não pode substituir as forças do mal. Né? A igreja não pode subsistir às forças do mal sem Cristo. Amém? Se estiver em Cristo, nós vamos vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o amor é a virtude cristã. Né? Louvado seja o nome do Senhor. É um dos atributos de quem é cristão. O amor é a maior de todas as virtudes.
e o princípio que norteia o fruto do Espírito, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Né? Fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Porque o amor supera os defeitos. Né? Porque quando se ama, quando se ama, você não vê defeitos. Você tolera os defeitos. É o amor. Quando o amor está no seu coração, na tua vida, aquela pessoa, filho, né? A pessoa amada tem os seus defeitos, mas o amor supera. Aleluia! Se não fosse o amor de Deus, pelos nossos defeitos nós já estaríamos perdidos. Mas Ele nos amou, mesmo sendo ainda nós pecadores. Segundo ponto deste segundo tópico: arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Não adianta somente compreender, mas tem que praticar. Deus praticou o amor. Amém? Deu seu Filho. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos a uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Não é? Indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao 3. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. Já pensou? Que versículo lindo! Não é? Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura. Cabe todo mundo. E quando o Senhor disse na parábola: traz para que minha casa se encha, e o empregado saiu e procurou por todos os lugares, encheu a casa e ainda disse para o seu senhor: a casa está cheia, está feito como o Senhor pediu, mas ainda há lugar. Então o amor de Deus é assim. Há uma largura incomparável. O comprimento, aleluia, e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Excede todo o entendimento. Como é que alguém tenta compreender e não consegue? Como é que Deus aceita fulano? Como é que Deus perdoa? Né? Como é que Deus tolera? Né? É porque, irmãos, excede a todo o entendimento humano. O homem não consegue compreender, mas o amor de Deus é algo tão sublime. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. E indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. A lógica humana não consegue. O homem busca, tenta encaixar para explicar, né? Para tentar se convencer. Né? Que amor é esse? Que amor é esse? É o amor de Deus.
porque os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. É o que diz aqui no texto, em Isaías. Não é? Isaías. Terceiro ponto. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Muito bem. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a sua oração, Paulo lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais, abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios, não é? Ou desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Que interessante. Há segredos, há mistérios ocultos que ainda não foram revelados. Né? Paulo disse, houve um homem que foi arrebatado ao primeiro, ao segundo, ao terceiro céu. E ele estava falando dele mesmo e viu coisas que ele não pode explicar. Aleluia. Então o que Deus tem preparado para o ser humano, são coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado. Deus tem preparado coisas grandes para nós. Né? Neste momento que estamos atravessando, como é que nós vamos sair desta tempestade? Será que vamos sair mais arraigados, enraizados? Interessante que, além de arraigados, temos que estar fundamentados. Né? E o fundamento é o amor. O edifício, ele tem a sua sustentação. Começa por onde? Ninguém começa o edifício por cima, começa pela base. Para trazer sustentação. Não é? Então, se a base não é o amor, o edifício desmorona. Mas Paulo disse, cada um veja como edifica. Então, olha, cada um de nós somos um tijolinho nesta construção, neste edifício. Estamos subindo. A obra está crescendo. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, do terceiro tópico, o convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado nas muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja. As riquezas de Cristo é para a igreja. Né? Dizem que estão procurando ainda o símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento, que era a Arca da Aliança. Pesquisadores, arqueólogos estão procurando. E não somente para mostrar o fato histórico. Querem fama e querem riquezas. Né? Interessante que tudo quanto Deus mandou fazer no tabernáculo, no Antigo Testamento, no templo, incluía o quê? Ouro, prata, cobre, riquezas.
Agora imagine as riquezas que ele disse que ainda não subiu ao coração do homem o que ele tem preparado. Se é ouro aqui, se é cobre aqui, se é prata aqui, se é muita riqueza aqui, imagina o que ele ainda não mostrou. Vale a pena ser cristão? Muito bem. E da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além destas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas bênçãos ou dádivas. Então temos que glorificar a Ele, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Terceiro ponto, a glória é devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo, que quer que os atos de louvor e glorificação a Deus, né, tem que fazer parte dos propósitos da instituição da igreja. Então a igreja está aqui para isto. Ser pescadores de almas e glorificar a Deus. Quando é que a igreja deixa de glorificar a Deus? Quando a sua base é perdida, né? Quando os seus fundamentos não são sólidos, quando alguém que se diz igreja não tem raízes, né? A igreja nunca terá glória em si mesma. O evangelho que Cristo trouxe não foi para que a igreja tivesse nos holofotes, que a igreja fosse aplaudida. Infelizmente, na época que vivemos, vemos líderes que querem que sua instituição, que a sua igreja seja aplaudida e esteja em destaque. Olha o que o texto diz: a igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus, por intermédio da obra de Cristo. Igrejas que não pregam a cruz, instituições religiosas que o valor do sacrifício da cruz não está em destaque, não está glorificando a Deus, porque evangelho, para ser evangelho, passa pela cruz e a adoração a Deus. Até Jesus, ele glorificava o Pai. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações, e enfatiza que o pedido com a frase para todo sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes, independente da época, independente da situação, independente de pandemia, independente de problemas, de dificuldades, de perseguição. A igreja, que é a igreja de Cristo, que tem fundamento como o amor de Cristo, que é arraigada, que tem alicerce, que tem base, esta igreja, glória a Deus, glorifica e exalta ao Senhor. Então, que Deus continue nos abençoando. A intercessão pelos Efésios. Falando em oração, para encerrar, quero deixar um versículo para nossa meditação, que está no livro de Mateus, capítulo número 5, e o versículo 38 em diante diz: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não
resistai ao mal, mas se qualquer te bater na face, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser disputar contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daqueles que quiser lhe emprestar. Muito bem. O versículo número 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amém? Então, a oração do crente não pode ser somente pelos que te amam, é também para orar por aqueles que te perseguem. A intercessão pelos Efésios, lição de número 10. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Orai sem cessar